Olá, Vanessa, tudo bem? Está me ouvindo bem? Oi, Wellington, tudo bem? É, Wellington, né? Isso. Tudo bem, tô te ouvindo bem. Tu me escutou bem? Sim, escuto bem. Ah, então tá bem. Você irá apresentar? Sim, Certo. é o fatores socioeconômicos e demográficos na probabilidade de alfabetização. Legal. Foi Acho que é na... o primeiro artigo, né? Deixa eu ver Isso. aqui. Uhum, legal. Ai, eu não consegui baixar esse fundo bonito que vocês colocaram aqui. Não teve jeito, tentei já umas quantas vezes e ele É, desfoca muito. Não eu sei se a luz aqui mexi, não tá legal. eu mexi nas configurações aqui, mas tem muita coisa para mexer. Tem até efeitos para botar. Eu nunca tinha usado Sim, esse zoom aqui. eu já, mas é que eu tentei colocar o fundo aqui, mas não ficou muito legal. Boa tarde, Nathalie, Cristine. Boa tarde. Nathalie, Cristine, vocês também irão apresentar? Sim. Certo. Eu sou o terceiro. Certo. É o. Deixa eu ver aqui. Cidadania financeira. Tá. Obrigado.
tarde, pessoal. Olá, boa tarde. Então, você é o assessor da sessão, professora Cláudia, já estão então as três apresentadoras aqui dos artigos. Tranquilo. Estou aqui à disposição. Então, acho que se todos entrarem de acordo, podemos iniciar. Então, a Vanessa, eu acho que seria a primeira aqui pelo meu cronograma. Quer Isso, tentar vou tentar compartilhar? projetar. Isso, obrigado. Então, só dando os primeiros ah, das nossas orientações aqui do SEMEAD. Então, pela regra, são 8 minutos de apresentação e 7 de debate. Mas, então, como nós temos 1 hora e meia, eu acho que a gente pode tangenciar também para ter uma ótima sessão aqui. Também fica a cargo da professora Cláudia. Todos estão vendo bem? Sim, já está aparecendo. Fico então à disposição. Na hora que a professora der o ok, eu posso começar. Não, pode começar, Vanessa. Estou É, aqui então, a já posto. bem. Tá jóia, então. Obrigada. Deixa eu só voltar aqui para a apresentação. Eu tenho a impressão que não está passando para vocês. Está conseguindo passar a apresentação? Está no slide Sim? da introdução. Assim, Está é, passando. Ah, tá. Objetivo. objetivo. Tá bem. Para mim ficou um pouquinho travado aqui. Deve ter sido a internet na universidade. Então, tá bem. Então, boa tarde a todos. Eu me chamo Vanessa. E a gente vai trabalhar hoje um pouquinho com um artigo que eu fiz junto com a professora Luciane Flores Jacob, e ele tem a intenção de trabalhar a questão dos fatores socioeconômicos e demográficos para entender a probabilidade de que uma pessoa seja alfabetizada financeiramente a partir desses fatores socioeconômicos e demográficos. Esse trabalho, então, é intitulado desta forma. As evidências, então, são a partir de uma regressão logística binária. A alfabetização financeira, ela tem sido um tema bem explorado na literatura, principalmente na questão das finanças comportamentais, porque diversos autores já conseguiram e têm cada vez mais se alicerçado no fato de que populações mais alfabetizadas e aquelas que têm um melhor desenvolvimento conseguem demonstrar uma estabilidade e um desenvolvimento econômico-financeiro melhor. Embora muitos autores tenham conseguido demonstrar evidências disso, grande parte da população mundial ainda sofre de analfabetismo financeiro. E esse analfabetismo, ele se manifesta de diferentes formas, de acordo com as disparidades existentes entre os grupos, tanto sociais quanto econômicos. Muitas sociedades têm criado estratégias para combater o analfabetismo financeiro com vistas a tentar esse desenvolvimento. Embora ainda seja, embora muito explorado na literatura, seja difícil encontrar esses impactos diretos. E é com base nesse cenário que a gente propõe, então, o nosso tema de pesquisa, o nosso objetivo, que é analisar, então, a probabilidade de que alguém seja alfabetizado financeiramente em função daquelas características socioeconômicas e demográficas pré-existentes. Com base nisso, nós levantamos 13 hipóteses no nosso estudo, e essas hipóteses, então, elas dão essas características que nós temos interesse em estudar, sendo elas as hipóteses relacionadas a gênero, em que as mulheres, pelo nosso estudo e pela literatura, as mulheres, elas têm uma probabilidade menor de serem alfabetizadas financeiramente devido às disparidades de gênero. As pessoas jovens e mais velhas, elas também apresentam uma menor probabilidade,
principalmente porque a população brasileira, os dados do último censo mostram que a população está envelhecendo e essas disparidades cada vez mais se apresentam nas questões das dificuldades de acompanhar o desenvolvimento, inclusive tecnológico. Pessoas casadas ou em união estável apresentam uma maior probabilidade, isso porque a teoria nos mostra que elas são capazes de aprender com o convívio social. Assim como essas três variáveis, a questão de filhos ou dependentes também é um preditor importante na medida em que famílias que têm filhos ou dependentes acabam sendo e fazendo um esforço maior para o sustento desses filhos e dependentes. A questão da raça, embora a população brasileira seja e se manifeste como um tipo de raça, a gente ainda vê que esses dados, eles são bastante díspares quando são analisadas questões educacionais e quando são analisadas questões financeiras. Além disso, a escolaridade também parece ser um preditor importante, na medida em que fatores geracionais podem impactar. Estudos antecedentes nos mostram, como, por exemplo, os estudos de Potrick e de Nienhaus, mostram que indivíduos com um maior grau de escolaridade, eles apresentam uma probabilidade maior de serem alfabetizados financeiramente. Isso porque eles acabam sendo expostos ao longo da vida com temas mais complexos do que aqueles que não ascendem a níveis superiores e formais de escolaridade. O mesmo pressuposto é utilizado para a questão da ocupação, na medida em que indivíduos que têm uma ocupação formal acabam tendo que lidar com variáveis importantes relacionadas ao mercado de trabalho, como, por exemplo, fundo de garantia, direitos trabalhistas, e isso acaba conferindo uma maior complexidade para a vida deste indivíduo. A renda também é um dos fatores que a literatura tem explorado, que aqueles que têm uma maior renda então teriam uma maior probabilidade de serem alfabetizados. E nós adicionamos evidências importantes relacionadas à posse de bens. Nessa questão da posse de bens, levantamos três hipóteses, que são aqueles que têm imóveis, que possuem carros ou moto, teriam uma probabilidade maior de alfabetização. Isso porque esses indivíduos teriam que, muitas vezes, lidar com documentações relacionadas à posse desses itens, além de financiamentos, poupança, para conseguir fazer a aquisição de bens de valores maiores. Isso, então, também poderia contribuir para um aumento da sua habilidade de lidar com o dinheiro. E, por fim, uma 13ª hipótese foi levantada que diz respeito ao gerenciamento através do Internet Banking, ou seja, aqueles indivíduos que utilizam esses serviços, eles estariam mais expostos e também teriam uma chance maior de serem alfabetizados. Depois de levantada toda essa teoria, então, nós passamos para a nossa parte metodológica. A nossa pesquisa, ela é quantitativa, de caráter descritivo. Foram aplicados 383 questionários, na verdade deu um pouquinho mais, mas a nossa amostra mínima é de 383 questionários. Esse questionário, ele é um questionário utilizado de acordo com a pesquisa de Potrick, que fala sobre o termômetro de alfabetização financeira. Então, foi feita a aplicação desse termômetro, a pesquisa ela foi aprovada no Comitê de Ética, e cada um dos respondentes assinou um termo de consentimento livre e esclarecido, concordando em participar da pesquisa. A nossa amostragem ela foi por conveniência, na medida em que residentes da cidade de Santana do Livramento foram convidados a participar dessa pesquisa. Santana do Livramento, embora seja o terceiro maior município em termos de extensão no estado do Rio Grande do Sul, ele ainda exibe indicadores bem abaixo da média do estado. Então, o motivo pelo qual essa cidade seria um fator importante de ser analisado. Então, a partir do cálculo e da aplicação do instrumento do termômetro de
alfabetização financeira, foi feito o cálculo desta alfabetização segundo a metodologia de Pottreck. Utilizamos estatística descritiva e regressão logística binária. A maioria dos nossos respondentes são mulheres, e destas mulheres é possível verificar que elas estão no grupo das não alfabetizadas. Também podemos identificar que essas mulheres, elas têm entre 30 e 49 anos. A maioria dos nossos respondentes são casados ou estão em união estável. A ampla maioria não possui filhos e nem dependentes. E também temos, na nossa estatística descritiva, uma predominância da raça branca. Em relação à escolaridade, verificamos que a maioria está no nível de ensino médio ou técnico. Com relação à escolaridade da mãe, a gente já verifica uma inversão bem importante em relação aos jovens, porque as mães, elas têm um nível de escolaridade bem menor do que os respondentes da nossa pesquisa. Também identificamos que a maioria está com um trabalho formal e que a renda está entre aproximadamente 2,9 mil reais. Também conseguimos identificar que esses respondentes têm moradia própria, que 60% deles possuem um carro ou uma moto e que a ampla maioria tem acesso à internet banking. Para que nós pudéssemos chegar neste modelo final, foram realizadas regressões logísticas binárias par a par, para identificar quais foram as variáveis que seriam candidatas ao nosso modelo múltiplo. Neste modelo múltiplo, nós conseguimos identificar, por exemplo, que mulheres têm 60% menos chances de serem alfabetizadas do que homens, o que contribui com a literatura, adicionando evidências de que os homens são mais alfabetizados que as mulheres. Uma pessoa que tem ensino superior, ela consegue ser 4,15 vezes maior a probabilidade de alfabetização. Aqueles que têm carro ou moto, contribuímos com aquela explicação de que realmente essas pessoas ou têm poupança ou conseguem fazer financiamentos e, consequentemente, lidam mais com o dinheiro, e o que nos mostra que a chance dessas pessoas serem alfabetizadas é de 1,4 vezes mais do que uma pessoa que não possui a posse desse tipo de veículo. Identificamos também a importância do internet banking, o que contribui com a teoria, pois mostra que essas pessoas acabam estando expostas a esse tipo de gerenciamento, então elas têm mais do que o dobro de chances do que uma pessoa de que não lida com internet banking. Também para verificar, após verificar quais eram as variáveis que eram capazes de explicar a probabilidade, nós fizemos os testes de Rosmey e Leishman, e também para testar o modelo como um todo, o pseudo-R2 de Nagle-Kirk, o que nos mostra que esse modelo seria capaz de prever 18% aproximadamente da explicação da probabilidade de ser alfabetizado financeiramente. Por fim, chegamos a um modelo empírico que poderia ser utilizado para prever a alfabetização destas pessoas. Então, nós temos cada um desses coeficientes, né, que seria a probabilidade de ser alfabetizado. Então, a gente pode, por exemplo, fazer o cálculo da probabilidade de alfabetização sendo mulher, com ensino médio ou com ensino superior, que tenha posse de um veículo, que acesse a internet banking. Então, com base nesse modelo empírico, nós conseguiríamos, então, fazer a determinação desta probabilidade segundo estes perfis indicados pela literatura. Então, por fim, nas nossas considerações finais, nós conseguimos identificar, através da aplicação de uma regressão logística, a probabilidade da ocorrência desse efeito em função das variáveis levantadas pela literatura. Identificamos, então, que o gênero, a escolaridade, a posse de veículo e o acesso à internet banking seriam preditores capazes de mostrar o quanto uma pessoa tem chance de ser alfabetizado. Mulheres têm 60% menos chances do que homens. Indivíduos com nível superior
têm uma maior probabilidade, assim como aqueles que possuem carro, moto ou acessam internet banking. Por fim, as limitações da nossa pesquisa, uma delas, a principal que nós trazemos é a questão de ser uma natureza transversal, o que não nos permite identificar em que tempo da vida destes indivíduos que foram entrevistados, em que época eles adquiriram a alfabetização ou não, por ser um corte transversal. Então, esta é uma limitação importante da nossa pesquisa, porque a gente não consegue determinar quando ocorreu o desenvolvimento desta habilidade. Com base nessa limitação, uma sugestão da pesquisa futura é de que sejam feitas inserções e medidas anteriores a uma exposição e posteriores a uma exposição de cursos ou capacitações. Poderiam ser estudos na natureza de coorte, numa regressão logística, medindo o fato antes e pós-inserção. Então, fica como uma sugestão futura para próximos estudos. Estas são algumas das nossas principais referências utilizadas. Então, vou agradecer pelo tempo. Desculpa, acho que extrapolei um minutinho. Aí, Prontinho. sou eu, né, Wellington? Não, né, o tempo tá certinho. Bom, Vanessa, primeiro, bom, prazer, né? Estou aqui na telinha. Mas eu quero parabenizar aí o trabalho, eu achei muito interessante a forma como vocês construíram, né, essa pesquisa. Com certeza é um tema super relevante, super atual, é algo que vem sendo pesquisado mais recorrentemente, mas ainda temos muitas coisas a entender, né? É um assunto relativamente recente e eu acho que tem vários aspectos, acho que como você colocou bem, para serem considerados, né? Quer dizer, além de ser algo novo, tem muita coisa que envolve, né? A alfabetização financeira. Então, assim, achei que a pesquisa está super robusta, né? Realmente vocês conseguiram aí capturar uma amostra relevante, né? Com uma quantidade boa para poder fazer as análises mesmo, né? Às vezes a gente sabe que nas nossas pesquisas, nas nossas áreas, é difícil você, às vezes, construir uma amostra que seja com um número adequado, enfim, pela própria limitação dos assuntos e tal. Então, achei que ficou muito bacana. Gosto da ideia de apresentação dos resultados em tabela, eu acho que isso ajuda pra caramba, então, tanto na apresentação que você fez aqui, mas essa tabela, né, tá no material, então, eu acho legal. A ideia de vocês, eu entendo, é pegar, né, eu sei que dentro aqui do SEMEAD, você acaba recortando, né, o artigo, muitas vezes o artigo ele tem um pouco mais de páginas, mas é legal ajustar, né, com as principais ideias e formatar direitinho para ir direto ao ponto no que você colocou. Acho que a forma como você explicou complementa bastante a forma da apresentação. Então, ver direitinho a revista, como é que o estilo, dependendo de onde vocês forem publicar, para ficar isso bem adequado, bem justo, né? Para ser mais assertivo e probabilidade de aprovação, né? Eu não tenho, assim, muitas coisas, eu acho que mais essa parte, vamos dizer, perfumaria, né? Eu acho que a essência tá lá. O que eu fiquei assim com dúvida mesmo e fiquei me perguntando quando eu li o trabalho de vocês, é, quando você coloca o acesso digital, né? O acesso à tecnologia digital que as pessoas têm como influência na alfabetização, né? Quer dizer, se eu tenho mais acesso, isso é o que eu entendi, tá? Pode ser que eu tenha me enganado, mas o fato de eu ter acesso
a tecnologia, né, enfim, internet, coisas assim, isso já me colocaria como, de alguma forma, com uma probabilidade maior de ser alfabetizada financeiramente, né? Agora, isso é só, basta ter o acesso ou eu preciso também, eu acho que tem um trabalho das outras meninas que é sobre educação digital, né? Que eu achei também bem interessante. Então, talvez fique, não, isso não valida nada o que você está falando, é que eu fiquei pensando, porque, né, e até lendo o trabalho, é, isso, né? Será que não é mais a ver com uma educação digital ou basta ter o acesso, né? Acho que são coisas que podem, de alguma forma, evoluir, talvez uma outra pesquisa mais focada, como elas estão fazendo, mas com essa questão aí, né? Porque eu acho que ainda temos muitas dúvidas. Então, é, como é que o acesso influencia a alfabetização, né? Vis-à-vis ou a educação, ou às vezes até o contrário, ou a necessidade, eu não sei muito como é que funciona isso, mas ficou essa dúvida para mim, tá? E como é que isso pode ser potencializado, né? Essa foi a minha dúvida. Do mais, eu acho que eu entendi a questão de vocês colocarem acesso a bens, ou imóveis, ou carro, porque com certeza você tem, de qualquer forma, você vai ter que, você tem mais informações, ou você precisa estar mais em contato de como é que o financiamento daquilo, ou essa informação, de alguma maneira, flui. Então, acho que faz sentido. Achei bem interessante aí os dados que vocês obtiveram, mesmo que seja, vamos dizer, de uma cidade, né, como você colocou nesse recorte e tal, mas acho que tem bastante coisa que dá para extrapolar aí para outros lugares também, aí não sei como eu poderia fazer isso. E essa sugestão sua mesmo de colocar, eu achei bem pertinente essa observação de como você capturaria o momento que essa educação foi, né, aconteceu. Acho que esse é um dado que seria interessante agregar aí na pesquisa, né? Não sei, eu acho que o que eu anotei aqui era isso, mas estou à disposição também. Eu não sei o que as outras colegas, o Wellington, querem contribuir, ou, enfim, adicionar aí, mas eu achei muito, muito bacana, muito bem estruturada aí a pesquisa, e é isso, parabenizar mesmo, tá bom, o trabalho. Também gostaria de parabenizar aí a Vanessa. Ah, gostei muito na transparência da seleção das variáveis, ali da etapa univariada ali também. Ah, do papel ali que os comportamentos, né, as experiências vão além dessa demografia bruta, né? Mas eu acho que é isso, então, um trabalho bem formulado, aí tem esse desfecho binário, né? Ele trata aí que tem um relato das métricas de ajuste, tá bem interessante, bem estruturado, é muito, muito show, parabéns. Muito obrigada, agradeço pelas contribuições. Fico à disposição se alguém tiver alguma dúvida. Então, se alguém não tiver mais alguma contribuição, acho que a gente pode, se a professora concordar, a gente pode seguir para a próxima apresentação, para o trabalho da Nathalie, acredito que, deixa eu ver aqui na minha, é o 1161 da Nathalie. Eu só vou colocar a tela cheia aqui. Então, todos conseguem ver? Perfeitamente. Eu me chamo Natália e eu vou estar apresentando esse trabalho que é intitulado Finanças Digitais, uma análise exploratória do uso de aplicativos financeiros e do conhecimento financeiro digital. Então, esse trabalho foi desenvolvido com a orientação da professora Kelmara Mendes Vieira e também com a contribuição da Maria Fernanda, da Yasmin e da Ana. Então, introduzindo um pouco essa temática, a transformação digital ela vem alterando então a forma como os indivíduos eles lidam com as finanças.
E aí, o avanço das fintechs e dos serviços bancários exigem novas competências. Então, além do conhecimento financeiro, também precisa ter habilidades digitais para estar lidando com essas inovações. Então, a partir disso, surge o conceito de alfabetização financeira digital, que seria o conjunto de habilidades, conhecimentos e atitudes necessárias, então, para estar utilizando com segurança esses serviços financeiros digitais e também para tomar decisões financeiras, então, informadas nesse ambiente que é virtual. Alguns estudos, então, apontam que a alfabetização financeira digital, quando os indivíduos possuem ela, né, eles apresentam melhores práticas financeiras, o que leva também a um maior bem-estar e também maior inclusão nesses sistemas bancários digitais. Por outro lado, então, quando é o contrário, quando o indivíduo não possui essa alfabetização financeira digital ou ele tem baixo nível, isso pode acentuar desigualdades sociais e também atingir populações vulneráveis que então são como idosos, jovens em situação de risco e pessoas com baixa escolaridade. Segundo Lima e autores, então essa falta de alfabetização também ela contribui significativamente para a exclusão digital financeira, então que dificulta acesso a esses serviços bancários digitais, então de forma segura e consciente. A partir disso, então, o principal objetivo do estudo foi avaliar a percepção dos indivíduos de diferentes faixas etárias quanto ao uso de aplicativos financeiros e também avaliar, então, o nível de conhecimento financeiro digital. E os objetivos específicos são investigar o conhecimento e as habilidades digitais aplicados às finanças e analisar também o grau desses indivíduos em relação à familiaridade e confiança no uso desses aplicativos. Identificar também barreiras e desafios em relação aos serviços digitais, mas também ao conhecimento financeiro digital. E aí, o nosso estudo teve uma abordagem qualitativa e descritiva, onde as técnicas que a gente utilizou foram uma entrevista semi-estruturada e mais a análise de conteúdo, então foram 41 participantes, de 18 a 71 anos, e essas entrevistas foram todas realizadas em maio de 2025. A gente teve 4 blocos de perguntas, mas também teve inicialmente, então, o perfil sociodemográfico, que foi coletado no início da entrevista. Depois, os 4 blocos foram de gestão financeira pessoal, depois, uso de aplicativos financeiros, habilidades práticas em aplicativos e percepções sobre o futuro, então, em relação a essas inovações, onde a gente perguntou as vantagens e os riscos, então, que os entrevistados acreditavam ter. E depois a gente também, como forma de análise, então teve análise de conteúdo, estatísticas descritivas e a gente classificou o conhecimento financeiro digital de acordo com Shane e Volpe. Olhando para as características de perfil, então, da nossa amostra, as principais características em relação à escolaridade, que estava bem distribuído, 61% da amostra do sexo feminino, a faixa etária, então, ela foi bem distribuída, né, de maneira que a gente tentou pegar todas as faixas etárias justamente por ter essa questão das diferenças geracionais, então, na questão digital e na questão da alfabetização financeira. Em relação à profissão, a maioria é estudante, também professores e funcionários públicos e comerciantes, então, que tiveram os dois ambos 7,2%, e as outras profissões, então, apresentaram menores porcentagens. Na tabela 2, então, do nosso artigo, eu trouxe aqui alguns dos principais resultados, então, que mostram que há essa substituição dos canais presenciais pelos canais digitais. Então, principalmente por se tratar de um período pós-pandêmico em que as pessoas, de certa forma, foram incentivadas, né, e também obrigadas a substituir os canais presenciais para canais online, né, desses serviços. Então, a gente tem aqui que 63,41% dos entrevistados não foram em nenhuma agência nos últimos 6 meses. Também agências lotéricas, então 80% afirmaram que não utilizam esse tipo de serviço. Em relação a terminais de autoatendimento, então é um pouco mais distribuído, mas em relação ao banco 24 horas também 78%, então grande parte da amostra não utiliza esse serviço. E eles foram questionados, né, os entrevistados, sobre hábitos financeiros também. E aí a gente tem aqui que 56% afirmam gastar menos do que ganham, o que é positivo, mas ainda tem grande parte da amostra que gasta exatamente o que ganha, ou gasta menos, ou gasta mais do que ganha, né? E outra parte também varia no padrão de consumo, gastando mais, ora gastando menos, o que demonstra também uma falta de planejamento financeiro. Em relação à reserva de emergência, então, os entrevistados não possuem reserva, 24% não possuem reserva de emergência. Alguns possuem, mas não sabiam especificar, então, a duração.
Outros têm uma reserva de emergência de 3 meses, que é menor do que seria recomendado, uma reserva de emergência, né, que seria ideal de 6 meses. E uma pequena parcela, então, tem uma reserva de emergência superior a 1 ano. Quando a gente fala de habilidade de poupança também, então, 41% afirmam poupar mensalmente e o restante, então, não tem tanto esse hábito. Outra questão que a gente fez para os entrevistados foi em relação à educação financeira familiar, então, se eles recebiam, conversavam com os pais, tinham algum diálogo sobre finanças, então, grande parte relatou, então, que não teve nenhum diálogo, que isso era um assunto que não era tratado, então, isso também traz, né, essa ideia de que é muito importante essa temática e políticas para tentar cumprir essa lacuna, sendo que a educação financeira familiar ela tem grande influência na vida do indivíduo. E aí, agora na tabela 4, né, a gente tem o tempo de uso dos aplicativos financeiros, então grande parte utiliza mais de 5 anos, o que mostra uma grande familiaridade com os aplicativos financeiros dessas pessoas. Em relação à segurança e confiança digital, então 58% acreditam que os dados estão seguros, mas ainda tem uma grande parcela que acredita não estar seguro, então que há um risco digital. E eles também foram questionados sobre se já foram vítimas de fraude, e 17% já foi vítima de alguma fraude nesse sentido, que também pode estar relacionado então com essa desconfiança observada. Em relação à interação com os aplicativos financeiros, ainda da tabela 4, então, a sensação de segurança operacional, então, no sentido de o indivíduo se sentir seguro ao operar os aplicativos, então, 73% afirmam não se sentirem seguros, né? E as estratégias diante das dificuldades, então, a maioria procura o banco ainda, então, uma forma mais tradicional, fala com o gerente ou na agência. 24% pedem ajuda para familiares ou conhecidos, e ainda uma parte pesquisa na internet ou assiste tutoriais. 9% então usam ferramentas de suporte do próprio aplicativo e 14% então afirmam não ter nenhuma dificuldade. E aí agora, então, a finalidade do uso, quando a gente fala de controle financeiro, 63% então utilizam o aplicativo como controle financeiro, outra parte então utiliza planilhas ou anotações. E aí, quando a gente fala do Pix, então 100% dos entrevistados afirmam então que utilizam o Pix, o que mostra, de certa forma, uma universalização dessa ferramenta. E 73% dos entrevistados usam carteira digital e aproximação, e ainda uma pequena parcela, então, prefere dinheiro físico, utilizar dinheiro físico em uma frequência. Em relação a jogos e apostas, então 9% relataram participar de apostas esportivas e 12% já jogaram em jogos de azar, então o restante não utilizou nenhum tipo de jogo de azar ou aposta. Agora, sobre a capacidade de realização de atividades financeiras, de aplicativo, então, quando a gente fala de atividades mais básicas, operações mais básicas, então, 100% sabe usar o Pix, pagar boletos e realizar compras no cartão. Mas quando a gente fala de operações mais intermediárias, não são todos, os entrevistados que conseguem realizar, como alterar senhas, limites ou atualizar o cadastro, que são, operações mais intermediárias. E quando a gente fala de operações mais avançadas, então, é pouca parte da amostra, então, que consegue realizar como aplicação em títulos públicos ou ações, que são atividades mais complexas. E aí, a partir da tabela 5 a gente criou essa classificação do nível de conhecimento financeiro, então, onde quem respondeu que não conseguia fazer aquela atividade ou nunca tinha tentado recebeu o valor 0, e se respondeu sim, atribuía o valor 1, então, a grande parte da amostra ficou no nível intermediário de conhecimento financeiro, e a menor parte, então, com um nível de conhecimento financeiro digital alto. Em relação à satisfação com a capacidade de aplicativos financeiros, então, a maior parte da amostra se sentiu 50%, né? Teve 10, né? Atribuiu 10 o valor da capacidade de utilizar a satisfação, né? Não teve nem ninguém que respondeu com menos de 5, então, em geral, as pessoas estão satisfeitas na nossa pesquisa, né, com os aplicativos financeiros. Também foram questionados em relação às vantagens percebidas do uso de aplicativos financeiros, e a principal coisa que foi citada, então, foi a praticidade e a comodidade, a agilidade e também a questão de evitar burocracias, então, que ir até uma agência traz uma maior burocracia em relação ao horário de banco, então, isso foi citado também pelos entrevistados.
Quando eles foram questionados, então, sobre as desvantagens e os riscos percebidos, então a gente tem principalmente aqui a questão de fraudes e golpes, então a facilidade de realizar isso, então a exposição dos dados pessoais na internet, então foi o que foi mais citado pelos entrevistados. Em relação a perspectivas futuras, então, os entrevistados relataram que acreditam que haverá uma substituição do dinheiro físico, então, pelo dinheiro, pela questão mais digital, né? Também uma ampliação e uma melhoria desses aplicativos, justamente pela inteligência artificial e pelas inovações que estão acontecendo, mas também críticas no sentido de facilidade de fraudes, como foi falado já na questão anterior. Então, as nossas considerações finais, a gente percebeu que a digitalização dos serviços financeiros ampliou o acesso à agilidade, mas também gerou novos riscos. Então, a alfabetização financeira digital é essencial para que os cidadãos consigam utilizar esse recurso, e a maioria dos entrevistados já prioriza, então, esses aplicativos digitais, mas ainda tem dúvidas sobre segurança e planejamento financeiro, que daí está mais no aspecto da alfabetização financeira. O nível de conhecimento, então, intermediário, então poucos dominam operações que são mais complexas, e a percepção combina, então, otimismo quanto à praticidade, mas também a preocupação em relação às fraudes. E o Brasil, então, tem adotado políticas como o Pix, Open Banking e o Drex, que ampliam a inclusão financeira, né, mas também exigem que essa educação financeira digital ela seja mais efetiva. Também a gente sugere que seja necessário aprofundar pesquisas com amostras maiores, né? Também para orientar estratégias públicas de inclusão digital e também para conseguir, talvez, verificar essa diferença geracional, então, nessa temática. E é isso. Obrigada. Maravilha. Oi, Nathalie, prazer também. Obrigada aí pela tua exposição. Tem, acho que é um tema super, né, da mesma linha aí, né? Acho que educação financeira, educação digital uma coisa que é super, hiper importante a gente continuar ou entender. É, como é que essas coisas se combinam, né? E por dada a relevância realmente para o dia a dia, né? E que no fim envolve todo mundo, né? Acho que toda a população, o que gera mais complexidade ainda no estudo do tema, né? Então a relevância do tema e a atualidade é inquestionável, né? Eu acho que é fundamental a gente ter um olhar aí sobre isso, né? O que eu fiquei um pouco confusa é que é o seguinte: me parece que vocês tocam em três coisas, não sei se eu entendi corretamente, tá? A primeira é a parte da forma, que seria a tecnologia mesmo, né? Então, os aplicativos financeiros, mais precisamente, né? O segundo é a educação financeira, ou seja, o conhecimento do instrumento financeiro, do Pix ou de uma aplicação e tal, que pode ser independentemente do meio, né? É claro que essas coisas, elas hoje em dia se juntam, mas são dois aspectos. E o terceiro seria justamente o combinado, quer dizer, porque eu posso conhecer o produto, mas não sei como funciona digitalmente, né? Posso conhecer como é que eu usaria um aplicativo qualquer, mas não como eu uso o aplicativo para finanças. Então, misturar aí, né, são os dois aspectos. E também essa questão da segurança do sistema, né? Então, do quanto o sistema digital eu conheço, mas eu não sinto segurança, e como é que isso influencia a forma como eu uso, porque eu posso conhecer, ter educação financeira, posso conhecer os aplicativos, mas eu não uso porque eu não tenho segurança no ele. Então, para mim, são três dimensões aí desse tema, tá? E eu acho que vocês tocaram em várias dessas coisas. Talvez, como sugestão, fique ou dividir o trabalho, entende? Segregar, focar em um ou outro, para vocês serem mais pontuais nessa questão, porque eu acho que pode gerar essa confusão
E aí fica mais legal, às vezes dá até 2, 3 artigos distintos, me entende? Porque a pesquisa está aí, né? É só uma questão de focar, que eu acho interessante, tá? Uma outra coisa que eu não vi, ou se eu não vi, mas isso não quer dizer que não tenha, quando vocês fizeram essas entrevistas, qual que foi o local da pesquisa? Vocês pesquisaram aonde? Tem algum lugar específico? São 41 entrevistas, né, que vocês fizeram. Em Santa Maria, cidade de Santa Maria. Santa Maria. Tá. Eu estou falando isso porque é importante colocar isso no documento, tá? É, porque os resultados, eles podem ter até a ver também com isso, né? Por exemplo, me chamou muito a atenção, e foi aí que eu fui buscar, quando você coloca assim, a maioria das pessoas gastam menos do que ganham. Esse é um número que me chamou muito a atenção, porque eu já vi pesquisas, assim, que é justamente ao contrário, né? O grau de inadimplência que a gente tem no Brasil em geral, ele é bem alto. Agora, isso pode ser justamente porque você está numa região, né? Então, o que não tem problema nenhum, mas se isso fica uma evidência e é bom pontuar, tá? Porque pode não ser aplicada para outra região, por exemplo, né? A gente não sabe, não dá para concluir isso, tá? Que mais? A questão do controle de gastos, né, os aplicativos financeiros para planejamento, para controle, é um adicional que eu achei bem legal vocês colocarem isso, porque a gente vê pouco, né, abordar esse tipo de coisa. Pelo menos eu nunca tinha visto, assim, abordar o quanto você usa não só para as transações do dia a dia, mas para você ter um controle, para você planejar, para você ter isso. Eu achei bem legal. E tem aplicativos para tudo, eu acho muito importante, até que ajuda na própria educação. Então, achei bem legal vocês colocarem isso. Achei bem bacana. E, por fim, acho que uma outra dúvida que eu fiquei, aí não sei se eu que não entendi direito ou o que passou na minha cabeça, que é o seguinte: as transações mais complexas, você colocou lá, né? A maioria sabe executar, o outro não se sente tão seguro, tal. A pergunta que me veio à cabeça, assim, por exemplo, se eu não executo, eu não uso o aplicativo digital para fazer uma operação mais completa, mais complexa, perdão, sei lá, o investimento num fundo XPTO, entendeu? Porque eu não sei o que é isso, ou eu não executo porque eu não sei como usar isso no aplicativo, entende? Ou digitalmente falando, entendeu? Então, isso para mim não ficou claro na pesquisa, quem que vem primeiro, né? Se a pessoa não faz, não utiliza, porque ela não sabe o instrumento ou ela não sabe a forma de fazer, né? Se não fosse digital, se ela conseguiria ir no banco e falar para o gerente, quero fazer uma aplicação assim, assado, né? Então, entendeu o meu ponto? Quer dizer, o quanto que isso tá. Eu acho que vocês têm esses dados, talvez seja só uma questão de deixar isso claro, tá? Mas, enfim, eu achei muito, muito bacana essa. Aliás, os 3 trabalhos de juntar essas coisas todas, eu achei muito, muito pertinente. Tem bastante material aí. Como eu falei, Nathalie, eu acho que dá para fazer aí uns 2, 3 artigos e dar um bom caldo aí, tá bom? Então, assim, parabenize também ao grupo todo, né? Vocês estão representando aqui, eu sei que tem muito trabalho por trás, então, parabéns, sucesso aí. Muito obrigada pelas contribuições. Professora Cláudia, posso me manifestar também? Sou coautora. Claro, evidente, não tinha visto você aí. Aqui aparece só 2, 3 pessoas. Claro, Kelmara. Prazer. Então, fiquei tão feliz com a tua fala, porque esse é um trabalho que é o início de um trabalho maior que a gente está fazendo, vamos dizer assim, uma fase exploratória. Eu quero trabalhar na construção de uma escala para avaliar a alfabetização financeira digital.
E tu falou assim, parece que tem um monte de coisas, tem o conhecimento, tem a questão da segurança, e é exatamente nessa lógica que a gente está tentando trabalhar. Tem três dimensões principais na nossa ideia de alfabetização financeira digital. Uma é bem conhecimento mesmo, e aqui acho que cabe uma explicação que talvez não tenha ficado muito claro no artigo, mas a gente não pergunta se ele opera aquela atividade, a gente pergunta se ele se sente capaz de realizá-la. Então, por exemplo, um investimento no Tesouro Direto, que é considerado um conhecimento mais complexo, ou investir em dólar. A gente pergunta se ele se sente capaz de realizar essa atividade no aplicativo, não se ele está realizando no momento, porque ele pode não estar realizando no momento porque ele não tem grana, tá? Então, para avaliar o conhecimento aqui, a gente está avaliando mais na ideia de percepção de capacidade de realizar dentro de um aplicativo. E aí a Perfeito. gente tem uma segunda dimensão que é comportamento, que realmente é o que está mais defasado aparentemente nessa questão dos aplicativos, que o aplicativo não é usado para melhorar comportamento, só é usado para facilitar, vamos dizer assim. É mais fácil eu fazer no aplicativo do que na agência bancária, obviamente, então eu estou fazendo no aplicativo. Mas raramente alguém está usando planejamento financeiro em aplicativo, está usando controle de gastos em aplicativo. Essas funções do aplicativo, eles nem sabem que existem, ou eles utilizam muito pouco, sabem que existem, mas nunca usaram. Então, essa parte do comportamento ainda, pelos estudos exploratórios, tá bem complicada, ainda de melhoria de comportamento no mundo digital. Parece que uma primeira impressão é que não vai haver, né? Ou pelo menos por enquanto não está havendo, talvez até por uma falta de cultura. A cultura já existe, a falta da cultura, do planejamento, da preparação para a aposentadoria já existe no mundo físico e está se replicando no mundo digital. Quer dizer que o mundo digital não está conseguindo avançar nisso daí, que é a parte que é a segunda parte que a gente vai trabalhar, que é comportamento financeiro digital, e a terceira parte, que é confiança, que tem a ver com esses riscos, vantagens. Então, assim, quando teve a tua fala que você disse, parece que vocês misturam algumas coisas e tu começou a falar, a gente misturou mesmo, porque é uma pesquisa exploratória, a gente está querendo chegar em alguma evidência do que a gente precisa estudar nessas três dimensões. Conhecimento, a gente já avançou um pouco mais, a gente tem um artigo de conhecimento financeiro digital, que a gente usou teoria da resposta ao item, uma amostra bem grande, e conseguiu então separar em o que seria um conhecimento financeiro básico, intermediário, avançado, quais são as atividades de cada uma delas. A parte de conhecimento a gente está bem mais adiantado, mas para chegar na alfabetização ainda temos que trabalhar bastante comportamento e confiança. Então foi uma pesquisa exploratória, mais assim, para levantar ideias mesmo, para construir os itens, mas a gente encontrou os resultados bem interessantes. Não, perfeito. É o que eu falei. Tem muita coisa boa, né? Então tem bastante trabalho. Parabéns pelo trabalho, porque é super, hiper, mega importante e muito bom. Fico feliz em ver aí. E, como eu falei, tem muito trabalho por trás e por vir, né? Então, parabéns a você, a toda a equipe aí. Obrigada. Também quero parabenizar, então, a Natália e a Kelmar e os outros autores, né? Eu gostei aí do tema, né? É muito relevante, né? Super relevante aí, né? De, com relevância aí de política pública ali, né? Ainda mais quando vocês introduzem o Drex, né? O Pix, que são temas recentes ainda na literatura, né? O Open Banking também, que é talvez pouco explorado, né? A estrutura de vocês ali, das entrevistas, né? Ela ficou muito, gostei que ficou muito alinhada ali com a literatura recente, né? E também as evidências ali equilibradas, né? Ali da praticidade e preocupação com a segurança, e a exclusão, né? Então, eu parabenizo aí os autores, né? Muito bem estruturado o artigo. Maravilha.
Alguém tem mais algum comentário, alguma pergunta? Não, acho que a gente pode seguir, né? Então, Por mim, podemos seguir. Então, com a Cristine, 1868, diferenças na cidadania financeira entre Brasil e França. Vocês estão vendo? Sim, só não está em tela cheia ainda. Tá, já vou botar. Então, boa noite a todos. O meu artigo, ele abarca as primeiras tópicos que foram tratados aqui, da finanças digitais e os fatores socioeconômicos e demográficos da alfabetização financeira. Então, alguns temas eu vou meio que passar, não vou adentrar. Então, o artigo em si tem o título Diferenças da cidadania financeira entre Brasil e França e o papel das variáveis socioeconômicas e demográficas. Temos como autoras a professora Ana, a professora Anne, a doutoranda Cristine, a aluna Isabela e a aluna Júlia. Então, primeiro, fazendo uma contextualização, que já foi tratado anteriormente nos outros artigos, vocês entenderam a relevância do assunto, porque nós estamos falando de agendas de políticas públicas de grande porte, de países, de regiões. Por quê? Porque as pessoas elas estão investindo mais. É um assunto relevante e deve ser tratado cotidianamente. Entretanto, né, esse público que foi investigado, a França e o Brasil, ele tem algumas diferenças muito pontuais, desigualdades da estrutura tanto de renda, de educação e de saúde. Sendo que, no Brasil, a primeira vez que foi tratado desse assunto foi em 2010, com o INEF, né, a Estratégia Nacional de Educação Financeira. Nós já, por outro lado, na França, nós tivemos os primeiros assuntos tratando sobre a questão da educação financeira no ano de 2013, as primeiras ações. E foi criado, então, esse comitê de educação, né, Comitê Nacional de Educação Financeira. Então, o objetivo geral do trabalho. Então, ele praticamente é o título, né? Geral, né? Investigar as diferenças de cidadania financeira entre Brasil e França, e franceses, né? Considerando também os aspectos socioeconômicos e demográficos. A metodologia de pesquisa, então, a gente tem uma amostra não probabilística, por conveniência, com brasileiros e franceses maiores de 18 anos. É uma pesquisa quantitativa, foi utilizado um método survey e foi como destaque, foi utilizada a escala de percepção de cidadania financeira, que foi desenvolvido no ano de 2021 para as professoras Anne e a Kiomara. Então, foram feitas várias análises, entre elas as análises descritivas e de inferências multivariadas. Então, dentre essas inferências, foi o teste TED-Study, o ANOVA, e também foi feito com o teste post-hoc, né, para identificar desses grupos, quando tinha essa homogeneidade, as diferenças entre si. Então, o que é cidadania financeira? Praticamente, né, como já foi tratado anteriormente, é o exercício desses direitos e deveres, né, que os cidadãos têm e de permitir ele gerenciar seus recursos financeiros e a tomada de decisão de forma salutar. E essa cidadania financeira, ela tem algumas dimensões, que são a alfabetização financeira, proteção financeira e inclusão financeira. Alguns autores colocam uma quarta dimensão, o que não será abordado nesse trabalho. Então, a alfabetização financeira é o conhecimento, a atitude e o comportamento, como foi falado anteriormente já no trabalho, quando tratou de alfabetização financeira. A proteção financeira é salvaguardar os interesses do consumidor, né? Como ele se sente frente, né? Se ele se sente seguro e amparado ao utilizar esse sistema financeiro. Já a inclusão financeira, ela determina se numa região, se todas as pessoas daquela
região conseguem ter acesso ao sistema financeiro. Então, de maneira simples e equilibrada. Então, se esses serviços financeiros são prestados. E dentro da proteção financeira, então, nós temos uns construtos, que é segurança, reclamações, transparência e suitability. Suitability, basicamente, é a relação entre cidadão e instituição financeira. A segurança, já foi tratado nos outros artigos, é como o cidadão se sente frente aos serviços financeiros. As reclamações, elas são um pouquinho mais complexas, né? Porque não é só a capacidade de tu ir lá reclamar, é de resolver esses conflitos e essas demandas, além de ser rapidamente, elas têm que ser eficazes. A transparência é a percepção que o cidadão tem na hora que ele está utilizando ou ele tem acesso às informações financeiras, se elas são claras, se elas são acessíveis, a forma como ela é divulgada, tudo isso importa. Aqui, mais ou menos, eu fiz um resumo do que a gente pegou na literatura sobre cidadania financeira. Eu acho importante pontuar a questão da variável estado civil e dependente, porque isso venha mudando a questão das pessoas quando elas são casadas, união estável, ou se moram sozinhas, né? Se não tem nenhum companheiro. Dependentes também. Essa variável, ela tem algumas peculiaridades quando as famílias têm dependentes, têm filhos ou não, que eu vou estar adentrando mais na frente nos resultados. Então, vamos para os resultados. Primeiro, então, o resultado que o artigo colocou são as estatísticas descritivas das dimensões e construtos estudados. Então, a gente vai fazer a comparação das médias de todas as dimensões ali apontadas dos brasileiros e franceses. A gente percebeu, então, no estudo, que conhecimento financeiro, comportamento financeiro, transparência, segurança e proteção financeira não tem uma diferença significativa. A gente vai ter diferença significativa quando tem a atitude, a alfabetização, o suitability e a reclamação. Então, percebe-se que na alfabetização financeira, no Brasil, ela é maior que na França. Essa questão até chamou atenção. Por quê? Porque eu até não comecei a falar lá no início, quando a gente está falando da questão do construto dos fatores demográficos, né? Mas a maioria dos entrevistados, dos franceses, eles tinham mestrado, frente ao do Brasil, que só tinha ensino superior. Então, quando a alfabetização financeira vem com índice 3,1, isso chama atenção na pesquisa. Foi colocado como se tivesse uma situação positiva, né? Essa atitude financeira brasileira, ela é levada como símbolo de ascensão econômica ou um contexto de estabilidade, eles têm que estudar mais por esse lado. Mas foi um ponto que nos chamou a atenção. Já tem questão das reclamações, o Brasil também lidera, ele é 3,25 em comparação à França, que é 2,92. O artigo, ele coloca que as plataformas do Brasil de reclamações, que é o consumidor.gov.br, ela é muito significativa. No ano de 2022, elas tiveram mais ou menos 1,5 milhões de reclamações, então, por isso, talvez tenha essa diferença. O suitability, a França, ela foi maior, isso se deve à rigorosidade do sistema francês. Eles têm uma política na forma de quando uma pessoa for lá para estar contratando alguma coisa com a instituição financeira, que ela tenha todo um amparato, né? Feito toda uma orientação, é obrigatório. E a inclusão financeira, o Brasil também lidera. O que se coloca aqui? A mesma coisa que foi destacado no artigo anterior, que considere-se que a inclusão financeira no Brasil é maior frente ao PIX e às políticas públicas, como o Bolsa Família. Então, nós vemos hoje aqui na nossa realidade que as pessoas, elas têm que acessar desde cedo o sistema financeiro, de alguma forma. E a cidadania financeira, ela é mais representativa no Brasil
do que na França, que também foi uma surpresa desse estudo. Deve-se, né, coloque-se ali no trabalho, que foi por Estratégia Nacional de Educação Financeira, porque acredita-se que ela contribui para uma maior conscientização desse público brasileiro. Agora, nós vamos estar falando dos testes de diferenças das médias das dimensões desses construtos, mas só no público brasileiro. Quando a gente está falando das variáveis da alfabetização financeira, proteção financeira, inclusão financeira e cidadania financeira, percebe-se que a variável estado civil, ocupação, ela não varia. Tá? Entretanto, o gênero, ele emergiu como um fator muito significativo para proteção e cidadania financeira no Brasil. Já a alfabetização financeira, a gente percebe que pessoas sem dependentes apresentam médias superiores do que as pessoas com dependentes. Agora, é o inverso quando tu está olhando a inclusão financeira. Pessoas com dependentes têm mais inclusão financeira. Então, olha só, pessoas sem filhos, eles têm mais alfabetização financeira. Agora, mais inclusão financeira é porque tem filhos, porque tem um planejamento financeiro para a família. Então, outro ponto também que foi colocado aqui, que vale a pena ressaltar, é a questão da escolaridade. Ela tem uma associação significativa com alfabetização financeira, inclusão financeira e cidadania financeira. Então, no Brasil, então, a gente percebe o que nessa pesquisa? Que no gênero, os homens apresentam médias maiores de proteção e cidadania financeira. Os dependentes, se você tem dependentes, sem dependentes, você tem uma alfabetização financeira maior. Com dependentes, você tem uma inclusão financeira maior. A escolaridade, com os níveis mais elevados, você tem alfabetização financeira, inclusão financeira e cidadania financeira. Entretanto, foi feito na questão da escolaridade um teste post-hoc, que colocou que as pessoas de ensino fundamental, em comparação a nível superior e pós, elas têm diferença. E as classes sociais, né? Quem tem uma classe social mais elevada, ela demonstra maior cidadania financeira e alfabetização financeira. Agora nós vamos estar fazendo essa mesma comparação com o público francês. Então, aqui a gente percebe-se que, o estado civil dos franceses, os dependentes, a escolaridade e a classe social, elas não têm muita diferença. Elas não apresentam diferenças estatísticas. Agora, o gênero, ele é significativo e a ocupação tem um fator que é muito relevante, que é muito importante, com a significância, com a alfabetização financeira em relação à situação profissional. Então, a gente tem na França que o gênero, os homens apresentam médias maiores de inclusão financeira, e quanto à ocupação, que eu já te falei, que eles têm inferência significativa, estagiários têm menor nível de alfabetização financeira, pessoas que trabalham no setor privado têm níveis intermediários de cidadania financeira e inclusão, funcionários públicos, eles têm melhores níveis de alfabetização financeira. Então, a gente percebe, né, que na cidadania financeira, de forma geral, nessa pesquisa, o Brasil ele tem 3,72% e a França 3,49%. E o que mais destaca? Que a inclusão financeira ela foi maior pela adoção dessas soluções digitais, como o Pix, que a França, o nível educacional é maior que o Brasil, e possivelmente esse resultado ele vem, né, refletindo essas diferenças culturais, mas na forma como cada população se relaciona com o dinheiro. Então, por exemplo, os franceses, na questão da suitability, eles têm uma percepção mais significativa do que os brasileiros. Conclusões. Então, coloque-se que é um tema muito complexo, denso, é um fenômeno
multidimensional, né? Então, ela é influenciada por vários fatores. Ele tem um acesso, né? Ele é necessário para ter essa proteção ao consumidor, como foi falado anteriormente, né? Da questão do acesso digital. Então, é um tema relevante. Ele necessita de políticas públicas e o estudo ele tem algumas limitações, inclusive recomenda-se, né, uma amostra maior e que seja realizado com outros países, para que ver se esses resultados eles permanecem iguais ou se eles mudam. E para finalizar, né, eu falo que é um direito fundamental, né? Cidadania financeira é um direito fundamental de uma sociedade. Então, ela tem um papel crucial na construção de uma economia justa, segura e inclusiva, nessa complexidade desse sistema financeiro. Então, é um assunto que ele tem que ser tratado diariamente e de uma forma global. E aqui estão algumas referências. Eu agradeço o tempo. Eu sou de Florianópolis, eu falo rápido, então desculpa qualquer coisa. Oi, Cristine. Não precisa se desculpar, deu para entender super bem, tá ótimo. Deixa eu só. Bom, de novo, né, na esteira, acho que a gente tem três trabalhos aqui de relevância inquestionável, né? Então, esse tema super, hiper, e eu concordo com você, eu acho que tudo que a gente fala você está falando de cidadania financeira e todos esses aspectos é uma questão é fundamental, né, para uma sociedade, para os seus indivíduos separadamente e também coletivamente, né, eu acho que é para a sociedade como um todo e é super importante. E aí entra a questão da tecnologia que a gente estava falando anteriormente, que é um facilitador disso tudo. Então, as coisas vêm bem a calhar aí. Então, assim, o trabalho super... Eu gostei pra caramba, assim, a forma ou essa abordagem que vocês tiveram das dimensões, né? Está muito claro como que essas dimensões são, cada uma tem a sua característica, a sua propriedade, a sua função, e ao mesmo tempo, como é que isso em conjunto, né? Quer dizer, como é que você agrupa isso tudo. Então, achei muito bem explicado, muito bem fundamentado dentro do trabalho, e justamente a importância de olhar essas dimensões separadamente e junto. Uma outra coisa que eu achei muito bacana, né, integrada, né, isso que eu ia dizer. Uma outra coisa muito bacana é, é comparar realmente realidades diferentes. Então, vocês foram muito felizes aí em colocar essa comparação com outro país, né, escolhido a França, que está tudo certo, e, claro, com certeza quanto mais a gente conseguir comparar. Então, eu achei muito bacana de analisar junto, depois analisar separado, ficou muito claro, assim, muito bacana. O que eu só não captei, eu não sei se eu perdi ali no texto, mas qual foi o tamanho da amostra que vocês fizeram no survey? A amostra não foi muito grande, foram 213, que foram enviados vários questionários, mas de É, resposta que a gente pôde aproveitar 213. Porque esse é um desafio. Não, de qualquer maneira, eu acho que é um número bom, porque eu sei, é uma dificuldade mesmo você conseguir as respostas, e além do que conseguir, que a gente consegue aproveitar, né? Como você falou. Ah, legal. Não, bacana. Acho que tem um número bacana para estudar, para aproveitar. E aí, achei muito legal também usar o questionário, né, já desenvolvido, inclusive com a professora Kelmar aqui, e que vai de 1 a 5, né, que você pontuaram, e aí esses 2, 3, de 1 a 5. Muito legal, fica muito... Tá no mudo, não sei se você está falando alguma coisa, Cristiane. É que, na verdade, são alguns questionários que foram usados, né? Alguns, sim. Mas daí tem também desse
que daí tem uns líquidos, tem umas de questões de assinalar, aí tem Sim. de multi-escolhas. Não, mas ficou muito, tá muito bem estruturado. Eu não sei, na verdade, eu não, também não é assunto nesse nível de detalhe que eu conheço muito, mas eu achei o trabalho muito bem estruturado, muito bem escrito, assim, esse encadeamento aí da questão. Eu só fiquei na dúvida mesmo com relação ao tamanho da amostra. Eu acho que a gente acabou comentando outras coisas, né? Eu acabei comentando de outros trabalhos, mas eu acho que tem muita sinergia também entre o trabalho de vocês, né? Você vê que tem vários aspectos ou coisas que se conversam muito interessante. Eu acho que é isso, eu não tenho mais nenhuma observação além das que eu já coloquei. Também quero parabenizar aí vocês pelo trabalho de novo, né, para os três trabalhos, acho que são três trabalhos super importantes, com bastante qualidade. E aqui, né, o nosso objetivo é realmente trocar um pouco de figurinha, né, sempre com o objetivo contributivo, e espero, enfim, é, que tenha sido útil, que vocês tenham aproveitado. Eu aprendi um montão, então agradeço, né, primeiramente, parabenizo, desejo sucesso, que vocês continuem aí, que publiquem e que tudo, porque é uma coisa que a gente tem uma carência super grande e sabe da importância desse tema, quanto mais disseminado, né, entre todos. Então, acho que é isso, acho que com isso eu encerro aqui minha fala, agradecendo novamente e parabenizando vocês. Obrigada pelas considerações. Eu também vou parabenizar aí o estudo da Cristine e dos outros autores ali, né? Que traz essa metodologia aí muito robusta, né? E não só a Cristine, mas o trabalho da Vanessa também, da Natália, da outra colega ali. Acho que só quem faz esse tipo de coleta, né, sabe a complexidade que é, né? E dá um trabalho, às vezes, além do esperado, né? Mas os frutos são muito bem-vindos aí na hora de colhê-los, né? Então, agradeço também a explanação aí de todos aí, da participação também da professora Cláudia. Ah, Se alguém tiver algum outro comentário, deixo aberto. Só antes de a gente entrar para a finalização da nossa sessão, vou enviar um link aqui para avaliação aqui da nossa sessão, né? Então, peço que se vocês puderem avaliar aqui a nossa sessão, é de bom grado aqui em nome do SEMEAD. Só parabenizar vocês pela apresentação, os trabalhos foram muito bons, tá? Parabéns a todas. Então, acho que se alguém não tiver mais nada a comentar, com a autorização da nossa moderadora, Prof. Cláudia, acho que podemos encerrar a nossa sessão. Eu acredito que sim, né? Se todo mundo teve aí o espaço, falou. De novo, eu só tenho a agradecer aí a vocês, a oportunidade, aos trabalhos, a troca de conhecimento, a generosidade de apresentar aí o trabalho de vocês. E, de novo, desejando aí tudo de bom, sucesso. E agradecer você também, Wellington, pela facilitação aí, para ajudar a gente aqui no caminhar aí na sessão. Acho que foi todo mundo contribuindo aí, fez aí foi excelente e correu tudo tranquilo. Acho que com isso é bom, porque dá um tempo, né, da gente começa, é o propício para estudar, para a gente discutir, então tudo isso faz parte, tá bom? Então é isso. Obrigado. Correu tudo Obrigada, bem, uma né? boa Foi noite fácil. para vocês.
Boa noite, pessoal. Bom evento a todos. Boa noite, pessoal. Abraço. Tchau.